No ar, mais uma edição do Tropicast, o podcast da Tropical. Normalmente a gente entrevista aqui cantores, né? Do segmento do samba, do forró, do sertanejo. E hoje é um pouco diferente o Tropicast. A gente está trazendo aqui um cara, advogado, da Diopo & Conte. Ele é CEO da Diopo & Conte, advogado especialista em cidadania europeia. É o Fábio Diopo. Tudo bem, Fábio? Tudo ótimo. Bem-vindo ao Tropicast. Obrigado, Xará, Fabinho. adorei seu nome. Exato, Xará. Muito obrigado pelo para convite. Palmas para o nosso nome. Você é especialista em cidadania europeia. Exato. E, na verdade, direito de imigração e a gente atua com cidadania europeia. Cidadania italiana, portuguesa e espanhola. Legal. Você tem cidadania? Eu tenho a italiana. Italiana. Exatamente. Mas você é brasileiro. Sou um ítalo brasileiro. Ítalo brasileiro? Exato. Quem tem cidadania italiana pode ser considerado um ítalo Ítalo brasileiro. E aqui é importante a gente já trazer uma explicação. Ítalo brasileiro e italiano nato, nascido na Itália, não existe qualquer diferença de direitos e deveres igual. E nada. É igual, exatamente igual. Olha só. Então Pois você tem livre acesso não só à Itália, já entrando, né? Nesse assunto, você não tem só livre acesso na Itália, mas você tem livre acesso com a cidadania italiana a diversos outros países europeus e Estados Unidos também. Exatamente. Na verdade, são mais de 170 países que você tem acesso por você ter o passaporte italiano. Não só países da União Europeia, mas também, como você bem falou, os Estados Unidos, Canadá, Japão, Nova Zelândia. Todos esses países possuem um acordo internacional com o Bloco Europeu, com a União Europeia, que permitem que você tenha um acesso muito mais facilitado. Exemplo, Estados Unidos, você não precisa mais passar pela burocracia do visto. E não só o visto. Tem muitos clientes que falam assim, Fábio, mas eu já tenho visto, tem validade aí por mais 8 anos. Ok, mas quando você chega nos Estados Unidos, você não tem que passar pela imigração? Tem. Aquela burocracia. Puta, é um saco aquilo, O que você vai fazer aqui? Quanto você está dando dinheiro? Quanto tempo você vai passar aqui? Pois então, o italiano ele tem um acesso, o europeu, ele tem um acesso diferenciado onde você não precisa passar por isso. Exatamente. Inclusive é uma fila, é uma outra fila, né? Eu vou frequentemente aos Estados Unidos e eu fico naquela fila ali da imigração um tempão e eu vejo que tem gente que passa direto. Acho que é a mesma fila do cidadão americano, talvez. Não é exatamente a do cidadão americano, mas é, na verdade, do cidadão europeu que possui um tipo de acordo realmente com os Estados Unidos, né? Agora, eu não sei por que você está pegando essa fila ainda, né? Já que você tem uma descendência italiana. Olha, eu tenho uma descendência italiana por parte de avó, da bisavó, né? Meus bisavós por parte, né, da minha mãe eram italianos. Olha aí. Aí eu até tava falando antes aqui da gente começar aqui o Tropicast, que a minha tia-avó nasceu lá. Os demais irmãos nasceram aqui, mas assim, a minha bisavó, numa viagem à Itália, de volta, visitando e tal, ela teve essa filha que era a minha tia-avó italiana. E eu tinha uma outra, só curiosidade, você é italiano, você é palmeirense, corintiano? Como eu moro em Santos, eu sou santista. Tá bom. Tá bom, é santista. Muito bem, você é santista, tá certo. Pois é. E a minha tia-avó, ela chamava-se Palestra Itália. Porque o meu bisavô, ele era fanático pelo Palestra na época, e ele fez uma promessa, que se o Palestra fosse campeão, Jura? Ele correu no cartório e registrou a minha tia-avó Palestra Itália. Itália. Então, assim, a minha avó, os meus parentes, né, essa parte da família, eles eram, assim, palmeirenses, assim. Oxe, só que essa não, essa tia-avó virou corintiana, porque ela casou com um corintiano. Só para contrariar. Imagina, Mas, enfim, uma corintiana chamada Palestra Itália. Palestra Itália corintiana, cara. Ela não contava, tinha vergonha de falar que ela era corintiana. Mas enfim, mas pra você ver, né, que eu venho também de família italiana, mas, cara, eu já fui até Espanha. Eu não fui pra Itália. Mas de repente, né, quem sabe, né? Vamos fazer o reconhecimento, assim Vou você já vai contratar como os seus italiano. serviços pra conseguir o meu... Esse é um prazer. o meu passaporte, a minha cidadania, né, Sim, italiana. sim. E agora, tem umas mudanças, né? O governo, ele tá querendo, porque assim, como é que funciona? Me explica a diferença de ascendente e descendente. Pra mim era tudo descendente, assim, eu sou descendente de italianos. Eu falei correto, os meus ancestrais? Qual que é a diferença? Na verdade, depende. Se você, se a gente está falando de você é um descendente de italiano. Tá. E o ascendente é a sua bisavó italiana. Então é ela que ascende de você, ela que traz esse reconhecimento da cidadania. Né? Tá. Então, e aí a gente falando então sobre essa questão da mudança da lei, né? Uhum. Primeira coisa, a gente tem que entender
Antes de a gente falar diretamente sobre o decreto, a gente precisa trazer um pouco de clareza para as informações, porque existe muita informação, muito sensacionalismo em cima do que está acontecendo. O reconhecimento da cidadania italiana, ele é fundamentado pelo artigo 1º da Lei 9192, que traz o princípio do reconhecimento através do iuris sanguinis. Ou seja, a Itália adota o princípio de sangue. Então você, Fábio, que você nasceu numa família italiana, Sim. Você tem um bisavô, uma bisavó italiana, você é italiano, você nasceu italiano. O seu direito ao reconhecimento, você adquiriu no momento do seu nascimento. Então, quando esse projeto, ele traz, que é um projeto não, o decreto ele traz uma retroatividade da lei, ele está diante de uma inconstitucionalidade. Porque a gente tem um princípio jurídico universal que é o direito adquirido. Você adquiriu o direito ao reconhecimento da cidadania no momento do seu nascimento. Você tem uma pretensão de um direito até este momento que você ainda não manifestou. E você vai manifestar através de um processo onde você vai entrar em contato, através de um processo, por exemplo, judicial, você entra em contato com o governo italiano e vai dizer, olha, eu sou italiano, está aqui a comprovação através dos meus documentos, eu estou pleiteando o meu direito. Nesse momento, a gente tem que entender que o governo italiano ele não está te concedendo nada. As pessoas, às vezes, ficam achando, poxa, mas então eu perdi o meu direito? Esse decreto ele diz que estabelece que seria, então, apenas filhos e netos de italianos que são nascidos na Itália. Traz restrições muito graves. Mas ele não pode trazer esse tipo de restrição porque ele estaria prejudicando ou ferindo um princípio universal jurídico. Você tem esse direito e você vai manifestar através de um processo. Você, manifestando ou não esse direito, você é um italiano de nascença. Você nasceu com sangue italiano. Sim. E já está vigorando ou isso ainda não está em vigor? Tá. Já está. Já está em vigor. Mas pode ser derrubada pode ser derrubada. Essa determinação, né? Vamos entender então agora o que é um decreto. Na verdade, o decreto na Itália ele é semelhante a uma medida provisória no Brasil. E quando a gente fala de medida provisória, a gente tem então uma regulamentação, um período precário. Ou seja, são de 60 dias. Só que aqui, e aí ele traz algumas restrições. Então esse decreto já está valendo. Ele já está vigente. Daqui 60 dias, ou pode ser que ele seja derrubado antes, se o parlamento se manifestar, senão daqui 60 dias o parlamento vai votar. Ele pode referendar esse decreto, ou seja, aprovar, ou ele pode anular este decreto, reprovar este decreto, ou então ele pode modificar este decreto para que ele se torne lei posteriormente, tá? Vamos entender agora o que ele traz, por exemplo, de inconstitucionalidades. Então, a gente fala sobre o regulamento, o princípio do reconhecimento da cidadania italiana, ele está fundamentado não só numa lei infraconstitucional, como ele é um princípio constitucional também. Quando ele traz aqui uma divisão de categoria de classe entre italianos, porque ele diz o seguinte, italiano nascido na Itália é italiano nato. Italiano nascido fora da Itália, que seria o nosso caso, nós teríamos que atender alguns requisitos. Primeiro requisito, você precisa, no caso do decreto, ele diz que a gente precisaria comprovar que nós ou somos filhos ou netos de italiano nascido na Itália. Veja que aqui ele criou duas categorias de italiano. Ele está ferindo o quê? O artigo 3º da Constituição Republicana Italiana, quando fala sobre igualdade entre as pessoas. Não pode ter esse tipo de distinção. Ele fala sobre, então, que a pessoa tem que comprovar residência por 2 anos na Itália. Ele está estabelecendo, então, além de um princípio que é o ius sanguinis, ele está estabelecendo também um outro princípio que é o ius solis. Ou seja, você tem 2 tipos de regulamentação. Qual nós devemos seguir aqui? Né? E aí ele ainda traz uma outra questão que eu acho que é uma das mais graves. Ele fez um pronunciamento no dia 28, dizendo que o decreto estaria vigente e que, então, este decreto estabelece o seguinte, que as pessoas que manifestaram o seu direito ao reconhecimento da cidadania até aos 23 horas e 59 do dia 28, elas não serão prejudicadas pelo decreto. E todas aquelas pessoas que, a partir da 00:01 do dia 29, elas teriam perdido o direito. Bom, você dorme italiano e você acorda não mais tendo esse direito. Pois é. É um grande absurdo. Você não tem uma vacatio legis aqui, onde você tem, fala assim, vocês têm um período de 1 ano para você manifestar o seu direito, caso contrário você perca o direito. Mesmo assim, entendo que isso não seria correto, mas estaria um pouco mais coerente. Outra coisa, ele faz a manifestação dele no dia 28, porém o texto de lei ele é publicado apenas no dia 29. Então, a vigência desse decreto é retroativa.
é totalmente inconstitucional. Então, assim, ele acaba ferindo a Constituição e os princípios universais. Então, são esses 3 pontos que a gente está discutindo muito sobre a inconstitucionalidade desse decreto. Agora, o porquê desse decreto? A gente tem que entender também um pouco do fato histórico. Em 1943, Mussolini é preso e ali a gente tem o fim do fascismo. E aí é estabelecido o Estado Democrático de Direito na Itália. Certo. Em 1948, estabelecida a Constituição Republicana Italiana, e aí a gente tem uma democracia dentro da Itália. A gente tem, já há algum tempo, alguns partidos, alguns posicionamentos políticos na Itália que eles são contra o reconhecimento da cidadania italiana, principalmente para nós, ítalos brasileiros, para os ítalos argentinos, enquanto que eles aplaudem para os americanos e os australianos que também têm esse mesmo direito. Aqui a gente já vê uma distinção, um certo racismo. Preconceito, né? Um preconceito enorme. Sim. Só que qual é o país que mais tem uma ligação cultural com a Itália? O Somos Brasil, nós. acho que a maior colônia no mundo é aqui, né? Eu falo que existe uma Itália fora da Itália aqui no Brasil. Quantos habitantes? Nós temos 200 milhões. A Itália tem, acho que um terço disso, disso. Nós temos aqui no Brasil 32 milhões de brasileiros que têm direito ao reconhecimento da cidadania. É quase a população da Itália. Quantos bilhões, sei lá? Migraram, 40 milhões? Na época da imigração, migraram 9 milhões de italianos e hoje são 32 milhões de descendentes de italianos. Onde mais tem italiano fora da Itália é no Brasil. Exato. A gente vê colônias no sul do país. A gente vê aqui em São Paulo, o bairro da Moca, do Bexiga, esses bairros que eles são extremamente tradicionalíssimos. Eles defendem as festas culturais. O bairro da Moca, eu cresci ali na Moca, e eu, além de ser santista, sou juventino, a gente tem o sotaque italiano. Você pega aquelas pessoas mais antigas, eles carregam isso muito forte na cultura deles. É verdade. Então, como que agora eles negam uma cultura que, há tempos atrás, quando a Itália estava em recessão, nós abrimos os braços para receber esses imigrantes, demos oportunidade para eles, e agora que o Brasil está em recessão, eles querem virar as costas para nós? Então, assim, é um pouco respeitar a história da irmandade que existe entre esses dois países, né? Exatamente. E aí a gente tem alguns projetos de lei, como, por exemplo, desse mesmo ministro, que é o Tajani. Ele que propôs um projeto de lei no ano passado, em 2024. Esse projeto até agora não foi votado, pelo jeito não vai ser aprovado, e eu sempre falei muito que existia muitas inconstitucionalidades, injuridicidades nesse projeto, que ele não seria aprovado. E aí, de uma certa maneira, as portas fechadas, me desculpe a palavra, meio que a goela abaixo, ele tentou esse decreto para impor o que ele quer realmente. Só que esse é um ano de eleição na Itália, né? Eu acho que isso é muito mais uma fumaça que ele quer criar para tentar vir com alguma coisa por trás, para tentar fazer alguma articulação política, para tentar ter uma base política mais consolidada, mas a gente já vê um posicionamento, inclusive, do partido dele e da própria ministra, que também é do partido dele, se opondo contra esse decreto, pelo menos da maneira que ele foi colocado. Porque aqui, além de ele ferir também a Constituição, ele feriu a tríade dos poderes, que é o legislativo, o judiciário e o executivo. Foi um ato, o decreto é um ato legislativo que é emanado pelo executivo, que foi através dele, mas que não passou nem por apreciação do judiciário. Ou seja, tem muitas brechas aí ainda. Muitas brechas. Então, o próprio partido dele já está rachado a respeito disso, se posicionando contra. Então, a gente acredita muito que realmente esse decreto é um decreto que deve ser derrubado. Tá, então, hoje, com esse decreto, só pode requerer a cidadania italiana quem tem os seus ascendentes sendo diretos. avós ou bisavós. Não, nós, assim, como a gente... Hoje, existem 3 vias para você fazer o reconhecimento da cidadania. A consular e a administrativa, aquela que você vai comprovar uma residência na Itália, mora na Itália, e a judicial que nós trabalhamos. A consular e a administrativa estão fechadas. Pelo decreto, não se pode mais fazer. A judicial é a única via que permite qualquer discussão. O que nós estamos fazendo? Nós continuamos defendendo o direito dos nossos clientes, dos ítalos brasileiros, continuamos protocolando o processo, sim, mas o que nós estamos fazendo? Nós demos uma pausa esses dias e a partir de amanhã a gente volta a protocolar os processos, porque desde sábado nós estamos debruçados junto com a minha equipe jurídica, tanto do Brasil quanto da Itália, para a gente refazer a nossa petição inicial.
A petição inicial a conversa com o juiz, onde a gente coloca os nossos pedidos ali. A gente está tratando sobre a inconstitucionalidade desse decreto, porque a gente entende que realmente ele é inconstitucional, porque ele não pode ferir um direito adquirido. Se ele falasse assim, olha, a partir do dia 29 de março de 2025, todos aqueles que nascerem numa família italiana, eles podem apenas ter o reconhecimento se eles forem filhos ou netos de italianos. Ok, está falando da futura geração. As pessoas que não nasceram e que não possuíram direito ainda. Mas ele não pode retroagir para aqueles que já tiveram o seu direito adquirido. Exatamente. E os processos em andamento? Estão parados? Não estão parados. Inclusive, ontem nós fizemos uma live, eu e minha sócia, a doutora Luísa, e eram muitas dúvidas, não só dos nossos clientes, mas de muitos seguidores que nós temos na rede social. E essa era uma das dúvidas. Aqueles que já têm um processo protocolado, abre o vinho, fica tranquilo, porque não pode ser atingido, os processos já foram protocolados, até porque o próprio decreto diz que quem manifestou o seu interesse pelo reconhecimento até o dia 28, esse decreto não atingiria. Agora, esse preconceito que você falou, que é nítido, que rola com os brasileiros, será que os caras não vão pegar lá na hora lá e, é brasileiro, joga o processo para baixo? Olha, vamos deixar para baixo isso aqui. Eu acho que não, por quê? Eu acredito, apesar de a gente estar vivendo, acho que numa maneira global, momentos muito sombrios, né, da humanidade, mas eu como advogado ainda acredito muito na justiça. E eu entendo que os juízes eles são revestidos pelo princípio da imparcialidade. Então, uma vez que eles recebem um processo, eles não podem ter esse tipo de posicionamento de, aqui é um pedido de brasileiro, vamos jogar para baixo. Eles precisam apreciar o pedido, eles precisam ser legalistas e aplicar a lei ao pé da letra. Então, não dá para a gente afirmar que um juiz, por exemplo, vai ter uma decisão arbitrária e decidir contra o reconhecimento de uma cidadania. Não tem como afirmar. O processo, quando o cliente pergunta quanto que você me dá de porcentagem de garantia do processo? Eu falo 50%. Todo processo é 50-50. Como advogado, até o meu próprio código de ética não permite que eu dê 100% de garantia. É um processo, é dinâmico, né? Você tem um juiz, que é um ser humano, que vai julgar. Ele pode, de repente, ir contra a lei. Só que toda sentença ela é um relatório fundamentado. E uma vez que ele fundamenta de forma arbitrária, a gente pode socorrer a segunda instância para poder recorrer. Então, assim... Porque são vários juízes, né, que julgam, né? São vários juízes. Nós temos hoje 26 tribunais na Itália. 26 tribunais, alguns tribunais muito grandes, como, por exemplo, de Veneza, que nós temos ali, com certeza, mais de 6 ou 7 juízes. Então, a gente tem muitos juízes julgando esse tipo de processo. Agora, a gente vê, assim, a população da Itália aos pouquinhos diminuindo, né? Diminuindo. Poxa, eu não sei se foi na Itália que eu vi uma cidade que eles estavam chamando pessoas, né, para constituir famílias e tal. Na Itália acho que tem uma cidade, né, que eu vi alguma não só na Itália, algumas cidades e não só na Itália, na Europa no geral, um continente envelhecendo. Então a gente vê um número de pessoas, né, indo embora, né, ou deixando de ter filhos, enfim, deixando de Sim. A gente vê, na verdade, um decrescimento demográfico dessa cidade. Exatamente. Né? Então, não seria interessante? É muito contraditório, vai muito contra, né, um decreto desse. Pois é. Porque realmente, você falou, tem muitas cidades, muitas comunes, que na Itália a gente fala que são os comunes, elas fazem realmente incentivos para tentar trazer. Né? Porque tem escolas que vão começar a não existir, porque os jovens começam a sair, porque eles não têm oportunidade de emprego. E aí, inclusive tem na Itália, isso as pessoas acham que é mito, mas não é. Existe um incentivo do governo em algumas comunes que é aquela casa de €1. Né? Justamente, qual que é o objetivo desse incentivo? É fazer com que aquelas cidades, às vezes montanhosas, que está tendo um decrescimento demográfico, as pessoas saindo, para tentar trazer pessoas de fora, porque senão as casas são casas antigas, né? Que são centenárias, elas começam a se deteriorar e se destruir. Então, o objetivo desse incentivo é realmente trazer as pessoas de volta. Aí você vê um decreto desse que vai contramão a tudo isso. Mas será que eles não pensam também em trazer pessoas da própria Itália de outras regiões com esse tipo de campanha? Ou eles estão pensando no estrangeiro? Tá, ok. Que eles façam isso, mas nós, ítalos brasileiros, não somos italianos também. Então, porque ao invés de eles ao invés de propor um decreto que é contra um país irmão, um país que
tem muitos descendentes de italianos que ítalos brasileiros, por que eles não pensam em fazer um incentivo fiscal, um incentivo econômico, social, para trazer as pessoas? Porque o Tajani, que é o ministro, que ele fala, o que ele alega? Que os brasileiros eles não têm qualquer relação cultural com a Itália e que os brasileiros eles querem um passaporte para passear em Miami. Quantas pessoas vão para Miami, na verdade, com o passaporte europeu? E se ele está tão preocupado com isso, que as pessoas estão indo para Miami, por que ele não faz um incentivo contrário para tentar trazer essas pessoas que estariam indo para Miami, consumir, vir para a Itália para poder consumir? Claro. Né? Então, é um pouco contraditório. Mas, enfim. Poxa, a gente ama, né? O brasileiro ama. Poxa. Meu sonho é conhecer o Coliseu, comer uma pizza boa, porque diz que tem a pizza ruim e a pizza boa, né? Depende da região da Itália, né? Quero ir na pizza boa da Itália, pô. Exatamente, vale a pena. Uma Não boa é? massa, né? É verdade. Mas é isso. Então, assim, esse projeto a gente entende realmente sobre a inconstitucionalidade dele. Ontem nós tratamos muito na nossa live, trazendo um pouco de tranquilidade para os nossos clientes, para os nossos seguidores. A gente acredita, eu acredito muito ainda na Corte de Cassazione, que é a terceira instância da Itália. Eles vão provavelmente a apreciar... última instância, não, né? Sim, é a última instância. A última e a terceira instância. Exato, é como se fosse o nosso STF aqui, tá? A Corte de Cassazione. Tem a Corte Constitucional, que trata também de assuntos constitucionais. A gente acredita muito porque os juízes, os magistrados da Suprema Corte, eles não são ativistas, eles não são revestidos de política, eles não fazem politicagem, realmente bem ilibado. E a gente já, inclusive... Isso é ótimo, são imparciais. Exato, porque assim, a gente já viu algumas decisões, não na esfera da cidadania, mas já diversas decisões da Suprema Corte a respeito do direito adquirido. De que não existe uma lei que retroaja em prejuízo que possa tirar um direito que já é adquirido das pessoas. Então, já tem várias decisões, ou seja, existem já jurisprudências dessa Suprema Corte, e por isso que a gente acaba ficando muito confiante, e por isso que a gente segue trabalhando normalmente e levando essa segurança para os nossos clientes, né? Que legal. Me fala uma coisa, quais os documentos necessários para quem está assistindo a gente e que tem descendência, né? Poxa, quanta gente que não está vendo e que viu esse vídeo, que vai ver, que não tem descendência e quais os documentos necessários e qual que é o tempo, o prazo médio para a pessoa adquirir essa cidadania? Boa pergunta. O que a gente precisa? A gente precisa comprovar... Vamos pegar você, Fábio, como exemplo. Então, você vai começar o seu processo, você quer ter a sua cidadania reconhecida. O que a gente precisa? Comprovar que você, Fábio, tem um grau de parentesco direto com o seu bisavô ou a sua bisavó italiana, como você disse. E como que a gente faz isso? Construindo a sua árvore genealógica. E o que é a árvore genealógica? Eu preciso juntar todos os documentos do italiano até você. Basicamente, certidões de nascimento e casamento de todos que compõem, aí dos seus ascendentes. Qual que é a ascendência máxima? Não existe, a cidadania italiana, exatamente isso, ela não existe limite de gerações. E é o que... É mais ou menos, desculpa, só fazer um parênteses, mais ou menos como a portuguesa? Não, a portuguesa ela tem um limite de geração. Ela é filho ou neto de português. O reconhecimento da cidadania portuguesa é através de filho ou neto de português. Não, eu não sei se você tomou conhecimento dos judeus sefarditas que foram torturados na Inquisição, e isso deu uma brecha para adquirir a cidadania portuguesa lá de 1600. Sim. O italiano tem isso também? Não tão distante. Não, é assim, a gente tem uma questão de lastro documental e a gente também tem um marco temporal muito importante. A Itália, por que chama-se Reino Unido da Itália? Porque a Itália, antes de 1861, o mapa geográfico já era esse, mas ela era constituído de reinos. Tinha o reino das Duas Sicílias, o reino do Vêneto, eram vários reinos e que eram independentes. Em 1861 houve a unificação da Itália, por isso chama-se Reino Unido da Itália. E aí, a partir daí, a gente tem esse marco temporal. Então, necessariamente, o italiano ele tem que ter nascido depois de 1861, porque antes disso ele não era italiano, apesar de serem os reinos, não era italiano. Porém, muito importante essa informação. Exato. Porém, existe uma brecha que
O italiano, se ele nasceu antes de 1861, mas se ele faleceu depois de 1861, ele é reconhecido como italiano. Entendi. E aí a gente pode usar ele como antenato ou Ou dante seja, causa. então dá para ir lá atrás, em 1861. Exatamente. Até um pouco antes. Tá. Ele tem que Se falecer. Se ele nasceu antes, mas ok. morreu depois, dessa linha do tempo aí. Exatamente. Entendi. Então legal. Então dá para ir lá atrás. Exatamente. E mesmo com esse decreto do governo que você acredita que isso vai cair, vai ser revogado, mesmo assim vocês estão recebendo processos e estão... Sim. Continuam? Como a gente falou, eu consigo dar 100% de garantia, mas nem antes do decreto a gente não pode dar. Eu mostro nossos resultados. Sim. Com anos de trabalho... É legal que você fala isso, que mostra que você é um cara sério, pô. Exato. Se eu chegasse assim, não, é 100% de... Não, nada é 100% dessa vida. Exato. É um processo judicial, dinâmico. Mas a gente mostra nossos números. Até hoje nós tivemos 100% de procedência em todas as ações. É isso que a gente tem. Então Mas você é um cara humilde. Você faz 50%, é 100%, gente. Não, a gente mostra as estatísticas, a gente não pode garantir o futuro, né? Isso a gente não pode. Então. Mas, aí a gente tem que reunir esses documentos, que a gente fala que lá, documentação. Que é montar a pasta documental. Isso nós fazemos, a grande diferença que hoje tem no mercado, muito grande, que há 4 anos atrás não existiam tantas empresas como tem no mercado hoje oferecendo serviço. Hoje é impressionante, todo mundo virou especialista em cidadania italiana. Muito. Eu digo que deveria ser uma atividade apenas de advogado, porque é algo muito sério. Tem que ter uma responsabilidade muito grande. Mas hoje o cara, ele estuda um pouquinho, ele acha que já entende cidadania italiana e começa a vender isso aí, só que o que acontece? Ele começa a terceirizar o serviço. E o que nós temos com metodologia de trabalho? Toda a estrutura para preparo do processo, desde a primeira reunião até a sentença, até a entrega da certidão de nascimento italiana em mãos, é feito pela nossa equipe. Hoje é tudo internalizado no nosso escritório. E quanto tempo demora isso tudo? É longo, né? Ele pode ser longo ou não. A gente trabalha com estimativas. Então, a gente tem ali uma primeira etapa do processo, que é a montagem da árvore genealógica, pode demorar até uns 6 meses, estimado. Isso vai depender da complexidade dos documentos. E essa árvore, o cliente que fornece para você? Ou vocês vão atrás? Não, o que acontece? Nós temos um time de genealogistas, de pesquisadores, exatamente. Então, a gente não terceiriza todos esses trabalhos. Eu achei que o cliente achei que assim, eu estou interessado. Fábio, eu sou descendente de italiano, mas eu não sei bem mas eu vou atrás. Tem muitos clientes que procuram preço. E aí eles acabam caindo nas armadilhas que existem no mercado. Porque aí ele vai buscar um profissional, profissional entre aspas, às vezes até um italiano mesmo, um advogado italiano que nem atua aqui no Brasil, que passa uma relação de documentos, eles vão fazer, a própria família prepara esses documentos, entrega, assina um termo de responsabilidade, porque se der errado é culpa da família, porque entregou os documentos errados. Sim. E aí, veja só, você acaba levando um tempo muito maior, acaba às vezes gastando mais dinheiro. Eu sempre faço um comparativo com treino. A gente estava falando aqui de esporte antes de começar, né? Então, como eu gosto de treinar, eu falo assim, bom, se você contrata um personal trainer, tem gente que acha que é luxo. Mas assim, depende do que você quer de resultado, o personal ele vai te direcionar para a coisa certa, vai fazer você economizar tempo e dinheiro para o seu resultado. Claro. É a mesma coisa. Se você quiser fazer a pasta sozinho, você vai conseguir? Eu vou dizer que você não consegue? Não, você consegue. Só que você contratando alguém que é especialista nisso, muito sério, você vai economizar tempo e dinheiro. Não, eu mesmo, para puxar lá 1.800, eu não faço a mínima ideia como eu vou fazer isso. Exato. Então aí entrego na mão de quem vai saber fazer. Exato. Então a gente busca todos esses documentos. Óbvio, eu trabalho a 4 mãos. Quando a família fecha com a gente o contrato, a gente precisa entender a história da família. E aí, por isso que a gente precisa que eles nos abasteçam de informações, mande não só informações, como documentos, certidões antigas, documentos antigos da família, história da família, porque tudo isso ajuda os meus genealogistas a buscarem essas certidões. Se a pessoa às vezes tem aquela certidão, a sua bisavó, você fala, pô, Fábio, eu conversei aqui com a minha família, a gente tem uma certidão muito velhinha de casamento da minha bisavó, ou de desembarque quando ela chegou no Brasil. Serve. Aí você vai mandar para a gente esse documento digitalizado, não físico. Através desse documento, a gente vai buscar as certidões necessárias para compor a sua pasta documental. Legal. Então, esse processo aí da árvore genealógica são 6 meses. Em média, estimado 6 meses, porque depende da complexidade. Até reunir Às vezes não encontram uma certidão, a gente tem que buscar de batismo, e aí, quando você vai em paróquias, é uma complexidade maior, tem um tempo diferente. Pô, legal esse trabalho, hein? É muito, é um trabalho... gosto disso aí. É historiador, né? Tem que fazer um trabalho de historiador, né?
Pô, E a bacana. gente descobre, às vezes, histórias das famílias que eles nem imaginam. Já teve cada história muito engraçada que a gente, depois que descobre, ele entrega para a família e eles ficam muito felizes de saber, né? Bom, primeira etapa concluída, a gente Certo. vai para a segunda etapa do processo, que é o protocolo junto ao tribunal competente. Tá. Nesse momento que a gente protocola o processo, eu falo que é um ato discricionário do próprio tribunal. Nós, como advogados, não temos mais a gerência sobre o andamento desse processo. Então, a gente tem aí um prazo estimado do momento do protocolo até a sentença de 12 a 24 meses. Tá. Prazo estimado, dentro da realidade atual. Não, então, assim, pode acontecer uma dilação de prazo? Pode, não posso te garantir que não. Mas eu também te mostro vários outros resultados de famílias que tiveram a sentença, um processo em menos de 6 meses. Então, pode acontecer? Sim, pode acontecer. E o que determina uma agilidade no processo? Primeira coisa, realmente, é a pauta do juiz, se ele tem uma sobrecarga grande, depende do tribunal, tudo isso. E o segundo fator que já foi diagnosticado pela nossa equipe é você fazer uma pasta documental muito bem preparada. Porque, veja, a segunda etapa do processo, quando ele está protocolado junto ao tribunal, as pessoas acham que é a mais importante. Eu falo que não, é a primeira etapa que a gente tem que gastar energia, porque a gente precisa fazer uma pasta documental para não ter nenhum tipo de interferência que comprove que você, Fábio, tem um grau de parentesco com o seu bisavô, com a sua bisavó. Então eu vejo que essa pasta ela tem que ser muito bem preparada. Sim. E eu digo que a gente faz esse trabalho muito bem feito, porque a gente já teve várias vezes que a gente protocolando o processo, imagina só, que o juiz ele recebe uma quantidade de processo, aí ele recebe uma pasta que está extremamente didática, metodologia perfeita, a árvore genealógica bem explicada, os documentos em ordem, tudo perfeito. E aí pega uma outra pasta que a coisa está meio bagunçada. Qual que ele vai julgar primeiro? Claro. Acho que aí sim, aquilo que eu falei no início, que ele falou, não, isso aqui eu vou deixar para quem, porque o negócio aqui não tá bagunçado. Vamos no que tá organizado. E eu te falo isso, que é uma grande verdade, porque o juiz, quando ele faz a sentença, que a sentença nada mais é que um relatório, e ele tem que fundamentar este relatório, várias vezes os juízes, eles colacionam trechos da nossa inicial e da nossa pasta documental no relatório deles, e aí, não sei se é por falta de atenção, por descuido ou até por preguiça, eles acabam deixando o nosso logo na sentença. E eu falo que é uma sentença chancelada pela Joe Conte, né? Porque tem o nosso logo ali, entendeu? Olha, que legal. Pô, bacana. Agora, uma outra dúvida que eu tenho. Quem adquire a cidadania? Normalmente são famílias que procuram? Sim. Normalmente são os mais jovens? Quem mais procura? E a partir do momento, uma vez que adquiriu a cidadania, para sempre ele tem a cidadania, pode morar, por exemplo, na Itália, tem prazo para entrar e sair, pode estudar. Quais são as vantagens? Eu já faço várias perguntas em uma. Vantagens para os jovens para estudar na Itália, por exemplo, em outros países. E também, além de estudar, pode abrir um negócio, pode trabalhar. Quais são as restrições? Quais são os... Perfeito. Excelente. Os direitos. Excelente. Bom, hoje nós não temos ali uma faixa etária definida, porque a via judicial ela permite que o grupo familiar entre no mesmo processo. Essa é a grande vantagem. Enquanto que as outras vias que nem estão mais funcionando são processos individuais, a via judicial ela permite que você tenha um grupo familiar participando do mesmo processo. Vantagens disso, você divide todo o custo do processo. Quer dizer que a cidadania italiana, então, pode ser um processo para a família. Exato. A gente fala que é um litisconsórcio. Mas a família direta ali, né? Pai e filho. Não. São todos que descendem do... Por exemplo, você. Você tem o seu bisavô. Todos que forem parentes, seus parentes diretos desse bisavô podem participar desse processo. Entendi. Aquele seu primo de segundo grau, aquela cônjuge, tia-avó... não. Se eu for casado, minha esposa não. Não, aí não, porque não tem o mesmo sangue italiano. A não ser que sejam primos, né? Entendi. Aí seria possível, mas não, numa situação onde não são primos, são famílias diferentes, são sangues diferentes. Olha, importante isso, hein? Exatamente. Né? Então a família, os descendentes, né? Todos. Eles conseguem entrar com o processo. Sim, maiores, menores de idade, todos podem entrar no mesmo processo. Exatamente. Não tem limite de pessoas que podem participar deste processo. Tá? Vantagens da cidadania italiana: livre acesso a todos os países da União Europeia e os outros países, como nós mencionamos lá no início, que possuem um acordo internacional.
você poder morar, estudar e trabalhar sem qualquer restrição na Itália. Ou seja, italiano como italiano nascido lá, nativo. Exatamente. Você vai simplesmente emitir seus documentos, você vai para a Itália, emite seus documentos e você pode usufruir dos benefícios da saúde, segurança, educação, normalmente como um italiano, sem qualquer diferença. Né? Então, recentemente, eu estava conversando com um cliente, já fez a cidadania com a gente há algum tempo, e ele estava falando que o filho dele começou a fazer medicina lá em Roma, na faculdade de Roma. E ele falou, Fábio, sabe qual é o investimento que eu tenho com meu filho por ano? 642 euros no ano para o filho dele estudar medicina numa das melhores universidades do mundo. Jura? 642 euros. De graça. Porque ele é italiano, né? Ele obteve a cidadania italiana. Então, você poder morar, trabalhar em qualquer um desses países. Quando você vai para a Itália como turista, você tem a permanência de 3 meses, tem que sair, ficar 6 meses para depois retornar. Como italiano, não. Se você pode, por exemplo, você resolve morar na Itália, sua esposa ainda não é italiana, pela via matrimonial ou até pela via de descendência dela, você pode, e aí tem uma permissão, chama permesso de soggiorno, que você pode aplicar para que ela possa ficar por mais de 3 meses ou até muito mais do que 2 anos lá na Itália, residindo desde que faça as comprovações necessárias. Poder fazer investimento de forma mais segura. Não que você, como brasileiro, não possa investir, por exemplo, na Europa, na Itália. Só que qual é a tributação nós, como brasileiros, principalmente agora com a reforma tributária, nós temos uma tributação muito alta de a gente levar o dinheiro para fora. A questão de abrir offshore lá fora. O que acontece? Eu, por exemplo, eu não deixo hoje minha carteira de investimentos toda no Brasil. O Brasil a gente sabe que é um país estável economicamente e politicamente. Não estou falando do partido de hoje, não é questão... Sim, não vou trazer viés político aqui. Claro, né? Eu sei. Dependendo do lado é assim. Exato. Já faz parte do DNA do país. Exato. O governo, independente de qual, é o nosso sócio majoritário. Exatamente, ele é nosso sócio. Não é isso? É isso aí. É isso. É isso aí. E aí você, como italiano, você vai abrir uma conta lá fora, você abre um CNPJ lá fora, você leva o seu dinheiro, recebe uma tributação e a partir dali esse dinheiro começa a trabalhar para você em euro com uma tributação muito menor. Então, tem essa vantagem. Existe um acordo internacional na esfera previdenciária de mútua cooperação entre Brasil e Itália. Eu não vou me adentrar muito, porque eu não sou especialista previdenciário, mas nós temos um parceiro que, se alguém tiver interesse, a gente vai poder indicar. Mas uma das regras você pode fazer um planejamento previdenciário no Brasil, um outro planejamento previdenciário na Itália, sendo cidadão italiano, e você pode acumular o tempo de contribuição dos dois para uma única aposentadoria. Obviamente, de forma proporcional em cada um dos países. Mas você pode acumular o tempo de contribuição para você ter a sua aposentadoria. Olha que maravilha. Pois é, então. Estava falando antes de a gente começar aqui, a gente estava conversando, eu falei sobre investimento imobiliário. A gente agora está abrindo também uma outra oportunidade para os nossos clientes, e a gente está ainda na final de estruturação disso. A gente vai começar a oferecer investimento imobiliário na Itália. Você, como hoje um italiano, você pode fazer investimento imobiliário na Itália. Se a gente comparar hoje, porque eu falo que o Brasil, em algumas cidades, está dentro de uma bolha, né? A gente está numa bolha imobiliária. A gente tem valores absurdos hoje. Sim. Enfim. E a gente consegue fazer investimentos na Itália na questão imobiliária e você ter um retorno muito mais vantajoso. E a gente está estruturando também esse produto para os nossos clientes, onde a gente vai poder oferecer para ele uma assessoria completa, onde a gente vai buscar o imóvel que ele deseja, dentro do valor que ele deseja, preparar toda a documentação, reformar, porque os imóveis são muito antigos na Itália, fazer a reforma, inclusive colocar para alugar, para ter renda para ele. Como fazem nos Estados Unidos, que é muito comum um brasileiro ter casa de aluguel lá em Orlando, lá para Disney e tal. Lá na Itália também é assim. Exato. O cara pode ter uma casa para ele, né? Ele deixa lá alugando e quando ele quiser ir para a Itália, ele tem um imóvel dele para ele poder ficar. Que legal. Agora, a cidadania nos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho visto americano, mas eu posso ficar, eu não posso, o meu acho que é B1, sei lá, B1, B2, eu não lembro bem agora da... É um visto de turismo, né? De turismo, eu não posso fazer nada além de turismo lá. Sim. E tem muito brasileiro que vai, eu vou visitar, vou ver o Mickey. Aí fica lá. Né? E aí fica legal, né? Fica legal lá, né? Trabalhando esquece de voltar, lá. né? Esqueceu de voltar. Qual a vantagem? Tem alguma diferença com relação ao visto europeu, o visto italiano, para esse turista? Vantagem, sim, tem vantagens. Tem um visto que é o E1, E2, que é um visto de comércio e investidor. Então, se você for um investidor e você quiser fazer um investimento, abrir um comércio nos Estados Unidos,
Você como italiano, esse E1, E2, ele não é para brasileiro, tá? Ele não... Até já existiu esse visto anteriormente, mas hoje não existe mais para os brasileiros. E1, E2. E1, E2. Ele é pra... Então, você como italiano, você tem acesso a esse visto. Esse visto, ele te permite você permanecer nos Estados Unidos e usufruir de benefícios muito semelhantes do Green Card, tá? Não é um Green Card, entendam isso, não estou dizendo que é um Green Card, mas você pode usufruir benefícios como, por exemplo, você vai morar de forma legal nos Estados Unidos, você pode levar a sua esposa, você pode levar os seus filhos, que com filhos de até 21 anos, eles podem estudar nas universidades, nas escolas nos Estados Unidos, normalmente, vão ter acesso a benefícios nos Estados Unidos, e você permanece residindo por tempo indeterminado. E qual é esse tempo? Enquanto você tiver um investimento nos Estados Unidos. Tá. E você parte aí, não existe um início ali, um valor de partida, porque você pode ir integralizando, mas, por exemplo, você pode chegar com $40 mil, abrir um negócio, comprovar que você está gerando renda, que você está gerando emprego e você já ter acesso a esse visto. Olha, ou seja, infinitamente menor Exato. do que o Green Card, né? Muito menor, muito menor. Agora o Trump criou o Green Card Gold lá, né? Que você paga... Comercializou, né? Agora. Não, aí o cara não precisa fazer nada, ele só paga lá, não sei se é 5 milhões, acho que é 5 milhões de dólares, né? Eu não entrei muito nesse assunto, porque eu acho que é muito polêmico, né? As pessoas não vão ficar estudando muito, mas enfim... Tem um lado talvez bom, né, se pensar numa economia. Os shakes lá do petróleo, a galera muito rica, 30 milhões de reais. É uma maneira de você atrair investidores para o país. Sim. Né? Agora, também existe um outro lado, outras pessoas que se posicionam, que, enfim, mas... divide muito, né? É melhor não falar disso. Vamos falar daquilo que eu entendo, daquilo que seria melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Legal. Isso eu posso falar, com certeza. Fábio, poxa, queria agradecer, nosso tempo está chegando ao fim aqui, foi muito legal o papo com você. Fábio Gioppo, CEO da Gioppo, como que você falou? Eu falei Conte e você falou de outra forma. Não, é Gioppo Conte. É Conte? Acho que você tinha mandado Conte. Um sotaque italiano aí. Não, é o Gioppo Conte mesmo. Exatamente. Então muito bem. É o meu sobrenome e o sobrenome da minha sócia. Ah, legal. Fábio, obrigado, viu? Foi muito esclarecedor o seu papo aqui no Tropicast, foi muito legal, me tirou muitas dúvidas, me deu aqui uma vontade de ter a minha cidadania, quem sabe, né? Pois é. Você me concede, né, essa cidadania italiana. E para quem ficou interessado em contratar os serviços da sua empresa, que é referência aí no mercado, né? Sim. Fala aí as suas redes sociais para a turma entrar em contato. Legal, ótimo. Bom, eu quero agradecer muito pela oportunidade de realmente trazer esse assunto que é muito importante, muito polêmico, mas assim, eu queria só deixar um recado final antes de falar das nossas redes sociais, claro, que é muito importante hoje as pessoas realmente buscarem uma empresa que seja muito séria. A gente vê muitas pessoas passando por fraudes. Eu recebo diversos clientes que realmente passaram por fraude, que perderam o investimento, e eu costumo dizer que pesquisa, consulta essa empresa. Eu falo que a Gioppo Conte, ela nasceu de um sonho, e hoje ela é criada para a realização de sonhos. Por que ela surgiu de um sonho? Foi porque eu comecei a fazer a minha cidadania. E quando eu fui fazer a minha cidadania, que eu já era advogado, eu não fui de verdade buscar os benefícios, mas eu fui honrar as raízes da minha família, honrar a imagem, a memória do meu bisavô, quem veio da Itália, quem trouxe toda essa bagagem cultural para a gente hoje. Hoje, obviamente, que eu usufruo de todos esses benefícios, mas a Gioppo Conte, ela é uma empresa especializada em cidadania, mas para nós, nossos clientes não são mais um contrato. Nossos clientes, eles fazem parte da nossa família de Gioppo Conte, a gente passa a fazer parte da família deles porque a gente respeita a história desses clientes. Então, eles não são mais um contrato para nós, não é apenas um negócio, mas é respeitar a história dessa família. Então, a gente trata todo mundo com muito carinho, e se vocês estiverem interessados em saber um pouco mais e tiver realmente interesse de fazer o seu processo de cidadania italiana, portuguesa ou espanhola, nossas redes sociais é gioppoconte.com.br, nós estamos no Instagram, tem o Gioppo Conte Portugal e o Gioppo Conte Espanha também. É só vocês colocarem Gioppo Conte, já vai aparecer os 3 ícones para vocês lá. E a gente está esperando vocês para qualquer dúvida que vocês precisarem. Que legal, e você que ficou com vontade aí, ó, vou até dar uma dica. Você já deve ter ido a Bento Gonçalves. Já foi a Bento Gonçalves? Tem inclusive um teatro lá. Eu já ia foi falar do teatro. No teatro, que os atores contam a história. A Maria e esqueci o nome do Giuseppe lá, não lembro. Eu também não vou lembrar, mas tem... muito legal, que conta a história da vinda deles de navio pro Brasil. Exato, né? exato. E começou ali, né, o processo de
da imigração. É Foi. muito legal. Então vá a Gramado, Vale a faça o pena. passeio de Maria Fumaça. Aí você vai conhecer um pedacinho da Itália aqui dentro do Brasil, né? Tem. E aí vai te dar... Sempre que eu vou a Gramado, eu vou nesse passeio. Já fui umas 3 vezes nesse teatro. Eu acho muito legal. Eu fui uma vez, mas preciso renovar essa visita. É porque muito vale bacana, a pena, em vale a Bento pena. Gonçalves. É do lado da Maria Fumaça lá de Bento Gonçalves, é muito fácil de exato, achar. Eu não lembro agora o nome do eu local também não lá, vou mas lembrar. é uma peça de teatro, né? Exatamente. É um tipo de um É muito teatro. bonito. Vale a pena realmente conhecer. Não só eu, mas a cidade em si, né? É muito legal. Aí vai te dar vai acender aí o bichinho vai picar você, né? À Você que tem- à vontade, né? vontade. Legal, Fábio. Obrigado, viu? Eu que agradeço, meu Foi um xará. prazer. Obrigado. Valeu. É nóis. Valeu. Tchau.